Pessoal, bom dia. Eu estava olhando a apostila, né? Teve algumas coisinhas que ainda faltaram falar. Na verdade, teve uma coisa que foi em relação a medicamentos, né? Então, eu estou aqui para dar uma noção para vocês sobre medicamentos. Só para a gente entender. Quando a gente fala em medicamentos, o que a gente tem que pensar? O nome do medicamento, o laboratório e o princípio ativo. Como que eu sei isso? Olha só. Vamos pegar aqui esse fluconazol. Olha só, aqui ó, fluconide é o nome fantasia, tá? Fluconazol é o princípio ativo e o laboratório é Vitamedic. Fluconide é o nome que o laboratório Vitamed deu para esse fluconazol, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma Novalgina. O que é Novalgina? Nada mais do que a dipirona, tá? Mas o laboratório, nesse caso aqui, o laboratório, deixa eu só olhar qual é o laboratório, ó, Sanfone, tá? Esse laboratório deu o nome de Novalgina para a dipirona. Então, Novalgina é o nome fantasia e o princípio ativo é dipirona, certo? Então, sempre quando a gente for olhar um medicamento, na caixinha, geralmente o nome que vem maior é o nome fantasia, ó. Scalide, o que é isso? Nimesulida, tá? Mais o nome fantasia que esse laboratório, no caso aqui o laboratório é União Química, deu para a nimesulida, foi Scalide. E tem ainda a dosagem, tá? Então, nimesulida, 100 miligramas. Isso aqui é a dosagem, certo? Olha aqui, esse outro. A losartana potássica, tá? É o princípio ativo. Nome fantasia, ARA2, porque o laboratório Biolab deu esse nome fantasia para a losartana potássica. Qual que é a dosagem dela? 50 miligramas, tá? Só que eu tenho os medicamentos genéricos. O medicamento genérico, ele já vai vir o nome do princípio ativo. O medicamento genérico, ele tem essa faixinha amarela, tá? Medicamento genérico especificado. Geralmente, o medicamento genérico, ele tem um valor mais acessível que o medicamento de marca, que a gente fala, tá? Qual que é a diferença? Às vezes muda a embalagem, às vezes muda a forma até mesmo do comprimido, tá? Mas o medicamento genérico, ele tem o mesmo valor terapêutico do que o medicamento de marca. Olha só, ibuprofeno, já é o nome do princípio ativo, ele não tem nome fantasia, ele já vem o nome do princípio ativo, tá? E todo medicamento genérico, ele vem especificado com essa faixinha amarela, que é medicamento genérico, e vem também aqui, ó, medicamento genérico, lei número 9.787 de 1999, tá? Gente, é muito interessante que nós, enquanto profissionais, estejamos sempre atentos com a questão da medicação do paciente, tá? Vou dar um exemplo. A losartana, por exemplo, ela pode ser de 50 miligramas, como ela pode ser de 25 miligramas também. Aí a prescrição, a receita médica tá lá que é uma losartana de 50 miligramas, mas eu só tenho comprimido, lá a família comprou comprimido de 25 miligramas. Se a prescrição é 50 miligramas e eu só tenho de 25, o que eu preciso fazer? Dar 2 comprimidos, porque se eu não der 2 comprimidos, eu não vou estar obedecendo à prescrição, tá? Então sempre observar isso daí. Outro detalhe que a gente deve observar é em relação a indicação de tomar. Por exemplo, é a losartana potássica manhã e noite, tá? O paciente tem que tomar. Então, sempre observar e ver se realmente ele tá tomando manhã e noite. Foi aquilo que eu mostrei para vocês. Eu posso fazer uma tabelinha, né? E nessa tabelinha eu ir marcando quando ele tomar. E sempre, gente, administrou o medicamento, anotar, registrar que foi realizado esse medicamento, tá? Algumas farmácias, elas fazem isso aqui, ó. O farmacêutico ou o balconista, ele já deixa, conforme tá na prescrição, ele já coloca uma etiquetinha com a posologia. O que é a posologia? É a forma como você deve tomar, tá? Então, tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Outro detalhe, gente, é quando você pegar uma receita médica que você não conseguir compreender o que está escrito, tá? Primeira coisa, não faça sem você entender. Ah, tem um nome lá escrito, não estou conseguindo entender que nome é aquele. Não faça, não compre o remédio se você não está entendendo o que está escrito. Volte lá no consultório, pergunte novamente. A gente não pode fazer nada com dúvida quando se fala em medicamento. Outro detalhe interessante é que quando a gente fala de pacientes idosos, geralmente ele faz uso de vários medicamentos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos
imaginar que é um idoso, ele está usando esses 6 medicamentos aqui. Quando você for levar ele para consultar, é interessante que leve ou a caixa dos medicamentos ou o nome dos medicamentos. Para quê? Para quando o médico avaliar e for passar um novo medicamento, ele tenha noção de quais são os medicamentos que você já está utilizando, que esse idoso já está utilizando, para não passar um que, por exemplo, tenha alguma interação medicamentosa com o outro, ou algum que possa dar algum efeito colateral se for administrado junto com o outro, certo? Qualquer dúvida, gente, estou à disposição de vocês.